Olá, estimados alunos, professor Átila falando em uma aula de filosofia. Vocês pediram e agora a gente está gravando videoaula. O tema da nossa videoaula é política, a vida política. Como é que a gente saiu de um poder despótico e passou a ter um poder político, um poder público. Observem aí o slide. Popularmente, entende-se a política como a arte de governar. A palavra política origina-se do grego polis, que significa cidade, a arte de governar a cidade, vem lá do grego. A política é a atividade que se refere à gestão do bem público. Então, o que é política? Política é aquela atividade de gerir o bem público. O que é o político? É aquele que administra o público. Se o político passa a administrar o público de forma privada, aí ele está praticando o que a gente chama de corrupção. Observem a frase. Em geral, nos omitimos em relação aos problemas sociais, deixando unicamente aos políticos a tarefa de resolvê-los. Preste atenção que essa frase é um pouco complicada, porque ele diz que nós nos omitimos em relação aos problemas sociais. Eu acho complicado por quê? Porque é impossível nós, cidadãos, nos omitirmos aos problemas sociais. A gente vê, a gente participa, a gente testemunha os problemas sociais. Por que a gente não se omite? Porque a gente escolhe representantes que vão, através da representação que nós demos a eles, tentar resolver os problemas sociais, amenizar os problemas sociais. Então, se omitir não é bem a palavra certa. Antes da política, havia o chamado poder despótico. Poder despótico vem de déspota. Déspota significa tirano. Na antiguidade, vigorava o poder despótico, o poder patriarcal. Um exemplo disso era o Antigo Egito, por exemplo. O poder do faraó era um poder despótico, teocrático. Ou seja, o poder estava todo concentrado nas mãos dele. Ele era o chefe do Estado, a autoridade máxima do Estado. O déspota concentra em suas mãos o poder econômico, a origem do poder sustentado nas propriedades de terra, escravistas e feudais, o poder militar, que se concentra a chefia do exército e a decisão entre a guerra e a paz, e o poder religioso, designado pelos deuses. Dessa forma, evita revoltas populares. Então você perceba aí nessa pirâmide aí que o rei está no topo. De um lado ele tem o sacerdote e do outro tem o capitão. O poder do rei ele é sustentado pela crença das pessoas. As pessoas creem no rei como um representante divino, então elas respeitam. E as pessoas respeitam o rei também pela força militar, pela violência legitimada que ele tem, o controle dos exércitos. Com a evolução das sociedades, os reis passaram a delegar poderes. Observem, distribuição de poderes entre familiares. Aos sacerdotes o poder religioso, aos guerreiros o poder militar, aos senhores de terra o poder dos escravos e produção. Então, o rei ele começou, conforme as sociedades foram aumentando, a delegar poderes, porque ele já não cabia a ele governar completamente. Todos esses prestavam juramento ao rei, porque o rei ele precisava de pessoas da confiança dele para ajudar ele a administrar, mas ele não podia perder o controle. Então nessa época aqui, um juramento ele já bastava prestar lealdade ao monarca, ao soberano. A propriedade de terra existia sobre duas formas: a propriedade privada de domínio pessoal do rei e a propriedade coletiva, que pagavam tributos ao rei em troca de proteção. O controle disso daí era feito pelos funcionários do rei. O funcionário do rei percorria as terras, fazia anotações da produção, recolhia os tributos e sufocava as revoltas. Nascia assim a burocracia. O que é a burocracia? É as ramificações do poder.
as ramificações do controle do poder. Então, se uma pessoa tem um comércio e ela precisa pagar taxas, e ela precisa pagar impostos, manter aquele comércio regularizado, é função burocrática do governo cobrar aquilo daquela pessoa. Exércitos e funcionários custeados pelo rei, a estruturação da máquina política, o funcionalismo, que depois vai se tornar o funcionalismo público. Então, o Estado, o rei, ele vai custear os exércitos e os funcionários, e hoje isso acontece no Estado brasileiro, no Estado americano, o funcionalismo público para estruturar, para organizar a máquina política. São características do poder despótico: a autoridade única, toda concentrada nas mãos de uma pessoa, uma autoridade meio que sobrenatural, mágica, quase uma teocracia. Lembrando a vocês que teocracia é um governo religioso. Por que eu coloco aí mais ou menos uma teocracia? Porque o rei era um representante de Deus e não o próprio Deus, como no Antigo Egito acontecia. Tinha aquela camada social lá dos sacerdotes para ser representante divino, certo? Não era assim tão superior o rei como sendo um ser sobrenatural. Ele era um representante. Então é por conta disso que eu coloquei aí mais ou menos uma teocracia. Uma hereditariedade, ou seja, o rei morria e o seu herdeiro assumiria o trono e consequentemente assim, de pai para filho. Transcendente, ou seja, sabia de tudo, via tudo, aquele que tudo vê, tinha um controle total. A invenção da política. Com essa invenção da política, vai se acabando aos poucos esse poder tirânico, esse poder despótico, e se vai iniciando um poder popular, uma democracia. Ocorreu com o fim da centralização do poder nas mãos do rei, ou seja, a política vai acontecer quando se descentraliza o poder real. Um exemplo disso vai ser na Revolução Francesa. Vai haver uma descentralização do poder do rei. Vai começar a surgir uma democracia na França após a Revolução Francesa. 3 aspectos relevantes para a invenção da política. A forma da propriedade de terra. Vai se ter o fim dos feudos. Os feudos vão ter fim, né? Então, vão acabar aqueles governos regionais. As propriedades vão começar a se tornar independentes de seus monarcas, certo? Não vai haver, vai começar a diminuir aquela questão de vassalos e suzeranos. A urbanização vai ser um fator muito importante. Vai começar a surgir também a divisão de classes sociais, os proprietários agrários, os artesãos e comerciantes, a massa salariada. Isso vai surgir também com o desenvolvimento da industrialização, do comércio. Os não proprietários de terra, certo? Os pobres, chamados pobres. Nessa divisão da classe social vai haver o confronto entre pobres e ricos. Confrontos sociais urbanos cada vez mais intensos, burgueses versus monarquia, igreja versus monarquia. A resolução desses problemas sociais e desses problemas entre classes, do conflito de classes, estava na política. A política ela se torna um instrumento de gestão pública, de organização do que é público, para não haver exageros de uma parte ou de outra. Divisão territorial das cidades é outro fator importante. Objetivava a redução do poder das classes ricas, atender às classes carentes. A estabelecimento territorial da polis, nas unidades, tanto de Roma como de Atenas. Em Roma haviam os tributos, que eram aqueles que comandavam a oligarquia, o governo das famílias, do grupo de famílias. A plebe tinha o direito de eleger o representante para defender seus interesses, também como camada social. Então a plebe tinha lá, escolha seus representantes para defender seus interesses, assim como a gente tem hoje. Já em Atenas existiam os demos, daí a palavra democracia, é daí que vem a palavra democracia. Aos natos
direito de participarem diretamente da vida política. Preste atenção nessa frase que eu coloquei aqui. Aos natos, aqueles que são cidadãos natos de Atenas, têm o direito à vida política. Não incluíam nesses casos escravos, mulheres, estrangeiros. Neste contexto, vemos a evolução do poder despótico. Então, essa aula foi para isso. O poder despótico para o poder político. Eu já aproveito, antes de ver as características do poder despótico para o poder político, que você, meu aluno, dê um joinha, faça perguntas, comentários. Vamos ter mais aulas de história, filosofia e sociologia. E resolvam as tarefas propostas. Então, vamos lá. O poder despótico e o poder político. No poder despótico, a autoridade pessoal existe uma autoridade pessoal privada. Já no poder político, o poder é impessoal, é público. Então, no poder despótico, a autoridade é muito individualista, é para ele. O rei governa para ele, para o bem-estar dele. É uma autoridade patriarcal, ou seja, do homem. Já no poder político, a autoridade, o poder, ele é público, ele existe para o público. Existe uma hereditariedade no poder despótico. No poder político existem eleições. Por mais que as pessoas às vezes forcem, no poder político, o poder ele é transmitido através das eleições, a decisão do povo. No poder despótico, não. Era por herança, por hereditariedade. No poder despótico existe uma composição da tríade. Qual é a tríade? Poder político, econômico e militar. No poder político existe uma divisão dos poderes, militar e civil, um subordinado ao segundo. Certo, gente? Então é o seguinte, o que quer dizer com isso? Um subordinado ao segundo. O poder militar é subordinado ao segundo, que é o poder civil. Então, na nossa democracia, a democracia brasileira, o presidente, que é chefe de Estado, ele comanda as forças militares também. Por último, a autoridade é mágico-religiosa. Essa palavra aqui está meio conturbada, porque a autoridade era delegada por Deus, era um representante de Deus. Já no poder político, inclusive no nosso, o Estado é laico, impedindo a divinização dos governantes. É claro que a gente sabe que de vez em quando aparece um maluco, um doidinho aí, que passa a ser uma divindade para a população. Mas o poder, ele é laico, ele é independente de religião. Com a política, criaram a lei e a prática da lei como expressão de vontade coletiva pública. O que são as leis? As leis são expressões de vontades coletivas públicas. O que quer dizer com isso? Ora, se existem leis para a segurança pública, a segurança é uma vontade coletiva do público, ou seja, todo mundo deseja ter segurança, todo mundo deseja ter educação, todo mundo deseja ter condições de vida, trabalho. Então, está lá nas leis assegurando isso daí. O governo não é mais regido pela vontade pessoal da autoridade, ou seja, o governo já não é mais privado, a vontade daquele que governa, mas ele é regido pela vontade da população a quem aquele governante foi delegado. Confere-se ao Estado, instância impessoal e coletiva, o uso exclusivo da força. Eu já tinha falado isso para o terceiro ano, do uso exclusivo da força, da violência legal, da violência legitimada. Então o Estado é o detentor, lembrem aí terceiro ano, o Estado é o detentor da violência legítima. A polícia, que é um órgão do Estado, é um braço do Estado. Punir, matar, reprimir em nome da coletividade. Fim da justiça com as próprias mãos. É claro que de vez em quando a gente escuta aí, a gente vê matérias no jornal, na televisão, da população praticando justiça com as próprias mãos. Isso daí não faz parte
dos direitos, dos deveres da população. Existe Estado para isso, para praticar a justiça de forma legalizada. A polícia está lá para praticar a violência legalizada. Com a política, nasceram todas as instituições públicas que compõem o poder público, os tribunais, as assembleias, as câmaras. Certo, gente? Então, do que a gente falou nessa aula? Das características do poder despótico e do início da política, do surgimento da política, as características da política. Terceiro ano, alunos e ex-alunos. Se você gostou dessa aula, dá um joinha. Realizem as atividades propostas. Logo em breve a gente vai ter umas videoaulas também de História e Filosofia, também de Sociologia. Um abraço a todos e até mais.